Então, bom dia, boa noite. O horário que estiver assistindo a minha apresentação do exercício 01 da cadeira de aplicações em cloud, Big Data, IoT e Fog Edge. Eu sou Davi, Herbert Bobson, e eu escolhi aqui uma análise analítica de filmes, de uma lista de filmes e na ferramenta Spark Scala. Então, só um pouquinho de contexto inicialmente. Eu peguei o material no repositório do Git, do Thomas George T. Ele vai estar disponível no slide aqui, só clicar aqui já vai referenciar, mas também com coisas se jogar no próprio GitHub, a gente consegue achar por essa referência que está aqui no texto. Tranquilo? O problema em si, então, é analisar quais são os 10 filmes mais assistidos. Então, nesse repositório, se for acessado, vocês vão ver que tem mais de um problema sendo analisado ali, utilizando Big Data, né, ou as ferramentas de Big Data, perdão. Mas o que eu escolhi em específico foi analisar quais são os 10 filmes mais assistidos, que é um dos exemplos que tem ali no repositório. A fonte de dados usado para esse projeto do Thomas é o Movilens. Pelo que eu vi ali, acessei ali a referência para esse dataset, e é uma pesquisa feita pelo pessoal de Michigan, se não me engano, que eles têm um sisteminha que tu se cadastra lá, tu bota algumas opções de filmes que tu gosta, que tu não gosta, e daí tu consegue também utilizar esses dados para fazer teus próprios ranqueamentos e análises, assim, as sugestões de filmes. Então, para tu usar os dados, se eu não me engano, eu não cheguei a fazer o cadastro, tu tem que ranquear ali pelo menos uns 20 filmes que tu gosta e tal, para que tu, então, conseguir contribuir também para o aumento do dataset, né? Então, é uma plataforma colaborativa, assim, né? No sentido do input dos dados. A ferramenta que a gente usou aqui, que eu estou analisando aqui, é o Spark. E nesse caso, o Spark ele tem mais de uma forma de utilizar ele, né? Tu pode usar fazendo uma query SQL, alguma coisa assim, mas nesse caso a gente está usando o RDD, que é o Resilient Distributed Dataset. E nada mais é do que uma coleção. Ele pega e faz coleções, né, do teu dado, e tu consegue distribuir ele em diferentes nós do teu cluster ali, né? Mas, enfim, a gente já vai analisar mais como é que isso se comporta na prática. Então, indo direto já para o algoritmo, eu vou fazer uma análise aqui, eu vou usar outra guia. Deixa eu remover aqui. Então, beleza. Basicamente, a gente tem alguns filmes, quando a gente baixa aquele dataset, a gente tem os filmes, não, a gente tem uns arquivos que a gente consegue obter naquele dataset do MovieLens. E um deles é o ratings.txt, que nada mais é do que um arquivo que contém quanto cada usuário deu de nota de 0 estrelas até 5, se eu não me engano, para algum filme. Então, o formato do arquivo é mais ou menos, de cada linha é mais ou menos isso daqui, ó. Tu tem um usuário, tu tem um filme, tu tem uma avaliação, que seria em estrelas, e um timestamp, que essa avaliação provavelmente foi feita. Então, esse é o formato do nosso arquivo. E a primeira coisa a ser feita aqui, então, já na sintaxe do próprio Spark via Scala, né? Então, aqui usando a linguagem Scala, a gente tem um Spark context aqui, sc, ponto text file. Isso daqui nada mais faz do que pegar um arquivo de texto e cada linha vira um item do teu conjunto ali, né? Um conjunto do teu conjunto de dados, no caso. Então, nesse caso aqui, eu representei graficamente assim, que cada verdinho aqui seria um conjunto de dados, e aqui eu representei dois conjuntos de dados, porque se tu pode setar ali para usar mais de um paralelismo de dois, por exemplo, então dois workers ali para tua análise. Então, por baixo dos panos, o Spark pode decidir que ele vai dividir, então, esse teu arquivo em dois workers separados.
E depois também, mais para frente, a gente vai entender porque é importante ter essa distinção dos momentos aqui, de quando a gente está usando mais de um worker e quando a gente está sendo limitado a um só. Mas, enfim, aqui a gente tem dois workers, cada um com seus conjuntos de dados, a gente tem vários itens dentro de um único conjunto de dados, então é importante também lembrar que no Scala, quando a gente está trabalhando com RDD, a gente tem um conceito que eu não sei se é exatamente esse nome que o Spark usa, assim, me fugiu da memória, assim, mas eu lembro que o Beam, pelo menos, chama de transformada, né? Então, tu tem um conjunto de dados, tu faz uma transformada e transforma em outro conjunto. E por que isso é um conceito importante, né? Porque tu não consegue modificar esse teu conjunto inicial, tu só consegue criar outros a partir dele, né? Então, é mais ou menos isso que eu tentei representar nesse diagrama. Então, a gente tem dois conjuntos aqui que foram gerados desse arquivo, beleza? E daí, quando a gente faz uma transformada, a gente vai gerar novos coleções de dados, né? E não necessariamente a gente vai ter, cada grupo desses é um worker em si, né? Esse conjunto de dados de cima aqui, ele pode estar sendo processado no mesmo worker desse conjunto de dados aqui da esquerda de baixo. É só para representar que são conjuntos, então espaços de memória ou organizações diferentes dentro de um mesmo worker, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem os dois conjuntos de dados, é, em dois workers diferentes, mas eles representam a mesma coisa aqui, que nada mais é do que as linhas de cada uma das linhas do nosso arquivo. Daí a primeira coisa que o código faz, ele vai fazer um mapping para cada linha, ele vai separar, então, essas linhas através desses dois pontos duplos aqui, ele vai dar um split nisso, e ele vai pegar o primeiro elemento. Aqui o primeiro elemento, no caso, pensando no índice 0, seria 0, 1, né? Seria o segundo elemento, na verdade. Porque aqui seria o índice que a gente está selecionando, né? Então, seria, se a gente, depois que a gente divide aqui, faz esse split, a gente vai ter uma lista. Então, essa lista seria 3, nesse caso aqui que eu estou apontando, seria 3, 661, 4, 97, nananana. Então, nesse caso aqui, o índice 1, ele cai nesse 661, que só para refrescar a memória, mas é justamente o ID do filme, né? Então, o que a gente está fazendo é pegando todas as linhas e pegando só os IDs dos filmes. Então, cada avaliação, ela vai ter um ID de filme e para cada usuário. Então, se a gente pegar só o ID do filme, a gente vai ter basicamente uma lista de todos os filmes que foram avaliados para cada usuário, né? Mas a gente só vai ter a informação do nome do filme. Então, a próxima transformação aqui nada mais é do que criar uma tupla a partir disso, né? Então a gente vai ter um filme que está referenciando a unidade 1. Então, essa ideia aqui é mais ou menos que nem o word count. Então, a gente vai criar uma tupla que tem uma contagem que seria como se fosse uma chave, digamos assim, e um valor unitário, que é 1. E daí o nosso reduce aqui é que nem também no word count, que a gente está agregando, né? Para cada chave que a gente tiver, a gente vai pegar os dois valores e vai somar. Então, isso, como a gente tinha valores unitários, se a gente tiver 100 aparições de um mesmo filme, a gente vai somar esses 100 elementos, e como cada um é unitário, a gente vai ter o valor 100, né? Beleza? Então a gente vai ter dois novos, nesse exemplo, né, considerando dois workers aqui, a gente vai ter provavelmente também, nada garante que cada worker vai ter seu próprio conjunto, né, mas a gente poderia ter dois conjuntos que representam, então, um filme e a quantidade de aparições daquele filme na nossa lista, beleza? Depois disso, a gente vai fazer uma operação de sorte. Então, como a gente pode ver aqui, nossas tuplas, elas sempre têm o Spark, isso também, pelo que eu li, assim, ele considera que se tu tem uma tupla, tu considera o primeiro valor sempre como uma chave, então isso facilita a sintaxe ali, quando tu tá usando Scala, por exemplo. Tu não precisa especificar, por exemplo, que nesse caso aqui, as tuas chaves são esse primeiro valor, tu só assume que ele já reconhece isso e ele vai usar o valor como segundo
o segundo elemento aqui. Então ele já assume primeiro item é chave, segunda valor. E quando a gente faz uma redução, então, ele vai pegar esses valores, somar e a gente vai ter novos conjuntos. Esses novos conjuntos, se a gente for agora dar um sort by, se a gente for analisar, pode ser que os conjuntos eles tenham mesmas chaves em lugares diferentes, né, em nós diferentes. Então, esse aqui seria um caso de uma transformação stateful, até onde eu entendo, né, pelo que eu consegui entender. E o que que a gente tem que passar no sort, né? A gente vai passar então, uma função uma função que vai extrair um valor e vai dizer da onde a gente vai, qual o valor que vai estar sendo analisado. Então, nesse caso, a gente pega um valor para um valor X, então, sendo X aqui qualquer item do teu conjunto, vamos assumir que esse primeiro caso aqui, a gente vai pegar o segundo item, nesse caso seria o valor do nosso conjunto. Beleza? Então, se a gente tivesse no underline 1, a gente estaria pegando o ID do filme, mas nesse caso, como a gente quer a contagem acumulada, a gente pega o underline 2. Então, nesse caso aqui, esse primeiro fator aqui seria qual o valor que vai ser usado para comparação e para fazer esse ordenamento. O false aqui é para saber se é ascendente. Então, nesse caso, a gente quer descendente, né? Que a gente quer começar do maior e para o menor. Então, aqui a gente tem um false. E aqui no final a gente está dizendo quantas novas coleções a gente quer. Porque nesse caso, como a gente tem um ponto aqui, digamos, um funil, que a gente tem que juntar todas as nossas coleções para conseguir fazer esse sorting, aqui ele nos dá a possibilidade de especificar quantas coleções a gente vai querer. Na verdade, quantas partições a gente vai querer ter. Então a gente pode ter uma coleção, mas que ela é dividida em 3 partições, no caso 3 workers diferentes, ou 7, ou enfim. Nesse caso aqui, o Thomas, que foi o autor desse código, ele especificou que ele quer uma única perdão, uma única partição para esse conjunto. Então essa coleção ela vai estar expressa num único worker ali nesse caso, beleza? Então aqui a gente tem nossos valores já de forma descendente, ordenados de forma descendente. Então aqui a gente tem o ID do filme e a contagem de vezes que ele aparece. E então aqui nesse caso a gente vai ter se a gente tinha N linhas lá no nosso primeiro arquivo, aqui a gente vai ter N itens nesse conjunto. E daí aqui o próximo passo que ele faz dá um take tree aqui. Quer dizer, na verdade, no código original ele dá um take 10, né? Ele pega o top 10 filmes. Aqui eu botei 3 só para simplificar na hora de desenhar os diagramas. Mas então aqui a gente pega 3 desses filmes mais assistidos e ele transforma numa lista. Então, se a gente for analisar aqui, o que a gente está fazendo? A gente tinha um conjunto com vários itens, ou seja, tu podia ter uma otimização de memória, mas agora tu tem que botar todos esses itens numa única lista. Então, digamos, um único item, ele contém toda a tua lista. Isso daqui é porque quando a gente quer, no caso, tu pega um conjunto, tu quer cortar ele, assim, tu quer limitar ele, a maneira que o Spark em escala permite dar esse take, só que ele transforma numa lista. Eu não fui muito a fundo para ver se tinha outras maneiras de fazer, mas enfim, foi a escolha do autor aqui nesse caso. E daí, por essa escolha de tu usar um take, que transforma numa lista, o que tu tem que fazer depois, não necessariamente tu tem que fazer, mas o que é interessante tu fazer é transformar isso de novo num conjunto, né? Que nesse caso num RDD. Então tu tinha um item, transforma de novo num RDD. Então não sei se deu para entender aqui, se eu deixei claro, mas basicamente a gente tinha aqueles conjuntos, a gente transformou, colocou todos para uma única partição por causa desse parâmetro aqui, que foi especificado pelo próprio autor. Depois que a gente deu um take tree, ele transforma numa lista, então um único item. E depois o autor ainda dá um parallelize, que o que ele faz é transformar uma lista num conjunto, por exemplo. Então, a gente está voltando a trabalhar com conjuntos. E daí aqui o que o autor ainda faz, e eu achei interessante essa abordagem, ele pega um outro
uma outra base de dados desse mesmo dataset aqui, ele é uma outra tabela, como se fosse, né? Um outro arquivo, que é o movies.txt. E nesse arquivo a gente tem uma listagem de todos os filmes já cadastrados na plataforma, com essa sintaxe de user ID, começa com user ID, dois pontos, o nome do filme, dois pontos, e o gênero. Então, o que que a gente consegue fazer, né? O que que ele fez aqui? Ele, a mesma ideia do que a gente fez lá no outro, né? A gente lê isso através do Spark Context aqui, ele vai transformar num conjunto. Esse conjunto aqui, ele está dividido em linhas do arquivo, então cada item é uma linha do arquivo, e daí ele faz um mapeamento. Para cada linha do arquivo, ele já cria direto uma tupla, nesse caso, que ele pega o primeiro valor e o segundo valor dessa linha, se a gente for dividir ela nos dois pontos ali, né? Dois pontos, dois pontos. Então, nesse caso, seria o ID do filme e o nome do filme. Então, a gente vai ter uma saída para esse caso aqui, para esse exemplo, como se fosse isso daqui. Uma tupla com esses dois valores. E daí, o que que a gente pode fazer aqui, nesse caso? A gente pode dar um join. E nesse caso, o default aqui, pelo que eu vi do Spark Scala, é um outer join, então a gente está unindo as partes semelhantes dos dois, das nossas dos dois conjuntos, né? Digamos assim, porque normalmente a gente associa essa questão do join com tabelas, mas nesse caso são conjuntos. E de novo que a gente faz um uso da própria linguagem, né? Do Spark Scala aqui, que é justamente assumir que o primeiro item da nossa tupla é o ID. Então ele vai pegar os primeiros itens dessa lista aqui, que agora nesse caso só tem três, né? Seria o nosso top três filmes, e ele vai pegar, vai tentar encontrar aqui nesse nosso conjunto e dar um match nessas linhas, né? Pelo ID, pelo primeiro valor desse segundo conjunto aqui de filmes. Então, o que que a gente vai ter na saída aqui é alguma coisa como, aqui até botei errado, mas a gente vai ter alguma coisa como o ID do filme, o, o nome do nosso filme, então a gente pegou o que que a gente encontrou nesse conjunto, e aqui a gente vai ter a quantidade de aparições desse filme, né? Vou botar aqui ao vivo. Então, esse vai ser o nosso resultado final, né? Depois ele acaba escrevendo isso de novo no arquivo e no terminal ali, né? Porque no caso eu rodei pelo terminal. Então, aqui, o que que a gente tem é um resultado assim. Então, o filme mais visualizado nesse dataset foi Beleza Americana, e aqui tem todos os outros filmes. E pelo que está descrito no dataset, a gente teve uma análise de 6.040 usuários, então não é um dataset muito grande também, com muitos usuários, né, que avaliaram filmes. A gente tem uns 4.000 filmes sendo analisados, então, e aqui a gente pode ver que dos 6.000, então, usuários que estão nessa plataforma e que nos ajudaram nesse dataset, 3.500, mais da metade, já viu esse filme, né? E aqui, então, a gente tem o primeiro, só lembrando que o primeiro item é o ID do filme. Tranquilo? Então, do algoritmo que eu tinha para apresentar era isso. Eu botei algumas observações. Nesse caso, a gente está fazendo uma análise de um dataset que não é tão grande assim. A gente poderia, de certa forma, fazer isso em batches ou lotes, né? Tipo, de uma análise em lote. Mas nesse caso eu achei interessante também porque é uma operação que a gente pode rodar localmente, assim, entender. E eu acho que aqui também várias aplicações ali de streaming, assim, a sintaxe que a gente usaria para streaming, ele já aplicou aqui, então eu achei bem interessante de conseguir entender isso. E a segunda observação aqui é que ele usou o Spark Shell, né? Então, o próprio terminal do Spark, então ele
não tá essa não é uma aplicação programática, então que, por exemplo, assim que alguém lançou, que assistiu um filme, ele já faz o ranking novamente, ou alguma coisa assim. É, então, essas são as duas observações, assim, pontos importantes a destacar. Um outro ponto, assim, que explicando agora também dá para ficar visível, é que tem vários pontos de otimização ali que o autor podia ter feito, de não transformar a coleção em lista e depois de novo em coleção. Acredito que tenha como, e também já lá no início, no primeiro mapa, ele já adicionar, já fazer uma tupla, em vez de transformar numa tupla, num único item, e depois criar uma tupla a partir disso. Mas enfim, eu acho que fica aí a análise do algoritmo. Espero que tenham gostado e até a próxima.